Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar do Teorema de Weierstrass. Essa aula ele vai ser mais teórica, em que vou citar o teorema, apresentar as definições, vamos dizer, visualizar o que é um conjunto compacto para a gente entender bem o que a gente vai fazer e depois, vamos dizer, explicar novamente esse teorema, mas sem exemplo. Na verdade é só para ter uma ideia, porque a parte mais complicada é achar o conjunto, verificar que o conjunto é compacto, essas coisas todas, né? Pelo menos intuir que o conjunto é compacto. E essa aula, vamos dizer, para fazer exemplo, isso é feito em outras videoaulas quando a gente quer achar máximos e mínimos globais de uma função com uma dada restrição. Então, essa aula é só para teoria e para entender o reconhecimento. Exemplos é feitos em outras videoaulas. Então, vamos lá. Teorema de Weierstrass. Seja f uma função definir um conjunto de R2 por reais, em que esse conjunto que a f está definida é compacto. A gente vai tudo descrever bem daqui a pouco. E f é contínua. Então, o que o Teorema de Weierstrass diz? F admite máximo e mínimo global em K. Então, se vocês olharem, por exemplo, primeiro, o teorema é bem curto. Só que tem muita, vamos dizer, definição que tem que tomar cuidado, que a gente fica em dúvida se, vamos dizer, entendeu realmente o teorema ou não. Então, vamos passar todas as etapas, mas eu vou me concentrar aqui, K é compacto, e no final a gente também descreve o que significa máximo e mínimo global em K. Então, compacto. Então a gente precisa de topologia, pelo menos uma aula que a gente fez de topologia anteriormente, em que K é dito compacto se K é um conjunto fechado e K é um conjunto limitado. Isso aqui eu vou falar um pouquinho melhor. Mas só para lembrar, K é fechado se R2 menos K é aberto. É uma ideia que a gente falou de K é aberto, uma região é aberta se a fronteira não está, e o K é fechado se a fronteira está, e o K e o R2 menos K, eles compartilham a mesma fronteira. Então tem um joguinho aqui, mas eu acho interessante muitas vezes ver também por esse olho aqui, se o complementar é aberto. Depois eu vou explicar por que isso. E K é limitado se K está contido em alguma bola de centro 0, 0 e raio R. Então, ou seja, ela está dentro de alguma bola, para algum R maior que zero. Então, vamos explicar cada uma dessas etapas com um exemplo. Então, o primeiro exemplo, vamos dizer, é esse aqui. É só a linha envoltória do círculo. Podem pensar como x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Esse conjunto é compacto? Sim. Por quê? Porque, vamos dizer, a primeira ideia é que o complementar dele vai ser essa linha pontilhada, em que a gente vai pegar tanto a parte interior do círculo quanto a parte exterior desse círculo. E como a gente olha que esse conjunto é aberto, um jeito rápido de ver é que pega qualquer ponto. Qualquer ponto temos um conjuntinho aberto dentro do exterior. Dado o ponto do interior, temos um conjuntinho aberto dentro do interior. E assim vai. Então, uma bolinha aberta. Então esse conjunto aqui já é aberto por definição, então o complementar dele é fechado. Repara que se eu chamar esse conjunto de K, a fronteira do meu conjunto K, ele é exatamente o meu conjunto K. Particular, ele está dentro. Um jeito de ver isso é porque para cada ponto K, a bolinha aqui dentro ele contém pontos em K e pontos fora de K. Essa é a definição que a gente usa de fronteira, mas agora para um conjunto bem magrinho. Então, só para lembrar disso, para qualquer bolinha tão pequena quanto eu queira. Tá? Novamente eu falo, se não entender essa parte, eu acho interessante que veja a nossa aula de introdução à topologia em R2. Então, primeiro, esse conjunto é fechado. Para provar que é limitado, bom, tá aqui meu conjunto, ele está dentro de um círculo, então é limitado. Essa vai ser a ideia. Então, professor, dá para adaptar esse problema? Dá. Por exemplo, se eu considerar agora a bola cheia, tá? Inclusive com essa parte aqui, com a envoltória, continua fechado e limitado. Fechado porque o complementar continua aberto, só pega o exterior, e limitado porque ainda continua dentro da bola. Não é nenhum problema. Um outro conjunto que eu fiz foi pegar 3 retas e unir e considerar todas as retas fechadas, vamos dizer assim, né? Com um pontinho fechado aqui, etc.
Esse conjunto, vamos dizer, é fechado, porque o complementar é aberto. É a mesma ideia, a gente vai pegar todo o conjunto e vai olhar o exterior, né? O complementar é aberto porque, ó, tá aqui, é só essa envoltóriazinha. Tá? Não é nenhum problema. Um outro jeito é ver com fronteira. Quais são os pontos de fronteira? São exatamente esses pontos aqui dentro. Tá? Se a gente pegar qualquer círculo, se a gente olhar fora da região, conseguimos uma bola dentro, continua fora. Se olhar qualquer outro ponto fora, continua fora. Então, o que eu estou querendo dizer é que, também olhando geometricamente, que a fronteira de K continua igual a K. Nenhum problema. E esse conjunto é limitado? Sim, eu consigo colocar esse conjunto dentro de um círculo. Tá? Então, esse conjunto aqui, esses dois aqui, na verdade, são compactos. Professor, dá para adaptar esse problema? Claro, se eu colocar, olha, se eu botar encher isso aqui com mais uma linha, continua compacto? Continua. Se eu colocar, encher com isso aqui, continua compacto? Continua. Se eu pegar essa figura e colocar um pontilhado aqui, e uma linha cheia aqui, e rachurar aqui tudo, é compacto? Não, porque eu ganhei essa linha tracejada aqui, e essa tracejada, ela perde o conjunto ser fechado. Mas o conjunto continua a ser limitado. Tá? Por causa desse tracinho aqui. Mas enfim, é só para ver, dá para ficar adaptando à vontade essas figuras. E o último, claro, um exemplo de não limitado. Isso aqui é um conjunto não limitado, tá? Em que eu faço y tender a infinito, quando x tende a zero, y vai para infinito e o x pode ir até tão grande quanto se queira. Então, independente do círculo que eu pegue, vai ter pontos dentro do círculo e pontos fora do círculo. Você pode escolher qualquer raio. Pode escolher raio suficientemente grande. Então, esse conjunto aqui não é limitado. Aí, pode adaptar à vontade. Mas esse conjunto, só para deixar claro, esse conjunto é fechado. Tá, então, por exemplo, o teorema de Vastres, ele vai trabalhar. Esse aqui ele não vai trabalhar, não tem nada com o teorema de Vastres, o conjunto não é limitado. O teorema de Vastres funciona bem aqui. E o teorema de Vastres, vamos dizer, dependendo de qual exemplo que eu pegar, funciona bem, com exceção desse último que eu botei tracejado. Se eu colocar linha cheia, o conjunto vira compacto e acabou. Tá, então, é só para destacar isso. Então, conjuntos compactos é isso, é fechado e limitado e que pode botar dentro de um círculo. Limitado se pode botar dentro de um círculo suficientemente grande. Então, só para finalizar, a parte da definição que a gente está devendo é o máximo global e mínimo global. Então, a definição, pega uma função de k de R2 por reais, dizemos que x0, y0 em k é ponto de máximo global de f em k se f de x0 e y0 é o maior valor possível que a f pode assumir. Mas assumir aonde? Em todo x, y pertencente a k. Ou seja, eu pego todos os pontos em k e fico evaluando o f. Quem é o maior valor possível, caso exista, a gente chama de máximo global. Então, máximo global é isso, mínimo global, basta reverter o sinal aqui para todo x, y. Então, só vamos ler agora novamente o teorema, só para a gente ver como que são as hipóteses, e eu espero que agora seja possível entender. F de K de R2 por reais, K compacto. Essa hipótese F contínuo também é necessária. Então, F admite máximo e mínimo global em K. Então, quer dizer que eu posso, em algum sentido, pode botar o computador, o que for necessário para conseguir achar o maior valor possível que a F pode assumir, e também o menor valor possível que a F pode assumir. Esse é o teorema de Vastres. Ele é bem forte. Como eu disse, ele é geral, porque vale para muitas regiões, vamos dizer, fechadas e limitadas. Muito desenho funciona, vamos dizer assim. E é um teorema só, que com poucas hipóteses e temos um resultado, vamos dizer, de existência, e um resultado bem profundo. Tá? Como eu disse, nas próximas aulas vamos fazer alguns exemplos, pelo menos como que funciona isso nas contas, né? Vamos dizer assim. E basicamente é isso que eu queria falar para vocês.